Boys and girls, muito good afternoon, muito bom. Olha, meu querido amigo Gabriel André, tudo bem, Gabriel? Érica Fernanda, sempre muito participativa, parabéns aí, né? Depois desse show de aula, sempre muita curiosidade, né? Eu dou maior valor a essas curiosidades. Sempre eu chego um pouquinho mais cedo aqui e fico assistindo a aula ali, que eu sou muito curioso, eu adoro essa área. Que bom, tá todo mundo junto. Opa, eu adoro quando vocês falam aí o italiano e o francês comigo. Muito thank you. Eu fico muito feliz. Vamos lá, queridinhos. Nossa última aula aí desse semestre, né? Então trouxe aqui algumas informações para nós trabalharmos. Muito bacana, muita coisa boa, né? Nós temos aí muito, mas muito, Gabriel, muita informação legal, férias chegando, né? Todo mundo já naquele ritmo das férias, tá? Hugo Napoleão, boa tarde. Um abraço aí à nossa ilustríssima Lafayette, né, da Secretaria de Educação. Rosário, nós temos aí Uruçuí, muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham no chat do YouTube, aqueles que nos acompanham também aqui no chão da escola, sejam todos vocês aí agraciados com uma linda tarde de muitas informações. Meu povo, o que é que nós temos que trabalhar hoje? A parte de compreensão, né? Práticas de leitura, formas verbais, as orações condicionais. E nós temos muita informação para que você possa, né, através dessas informações, poder treinar esse tipo de conteúdo em habilidades e competências voltada aí para o nosso querido Enem, né, para os vestibulares que outros alunos já me disseram que vão fazer. Né, fiquei até de colocar mais questões dessas outras instituições para o segundo semestre. Nós vamos aí constituir esse treino com vocês com toda a convicção, tá? Então, ó, identificar o contexto, finalidade, o assunto, os interlocutores em textos variados, aí nós sempre fazemos a diferenciação entre gênero textual e tipo textual, construir repertório lexical e ampliar a autonomia leitura, empregar de modo inteligível as formas verbais em orações condicionais. As orações condicionais, elas são muito, mas muito utilizadas, principalmente em gêneros textuais como canções, pautas publicitárias, tá? Poemas. Elas gostam de aparecer e muito. Textos que trazem uma ideia, uma reflexão. Tá? Caiu um texto, por um exemplo, em um vestibular do ano atrasado, que falava sobre a questão da educação, e ele veio todo no zero condicional. Mas antes de falarmos sobre esse zero condicional, se faz necessário relembrar aqui uma questãozinha que eu deixei para que a gente debatêssemos, né? Então, o título desse texto tem aqui, ó, bem no cabeçalho, né? Você já consegue visualizar assim, ó. Se nós não podemos vencê-los, né? E aí o que é esse texto? Pela silhueta textual, pelo o que nós estamos vendo aqui, ó, eu consigo automaticamente já visualizar um cartoon, onde ele traz como endereçamento certo, né, algo que visualize uma crítica social. Por um exemplo, nós estamos vendo aqui, nessa perspectiva de texto, que ele está dentro de uma sala de aula, ele é o professor, está digitando uma mensagem para os seus alunos. Né? Se você não pode vencê-los, então ele está se juntando a eles. Né? Aqui tem dizendo que ele é o professor, do professor para a turma, né? Ó, do professor para a turma. Ele digitou de acordo com o internetês, né? Ele está usando aqui, ó, o GR8 para dizer ótimo, great, né? Ele TXT para dizer texting, tá? Olha como é que ele digitou your, né? E thanks. Ele foi bem feliz, né, para se fazer compreensível na linguagem dos alunos dele, tá bom? Que é outra coisa. Todos aqui, ó, receberam a mensagem, né? E eles ficaram, ó, boquiabertos. Olha o professor mandando uma mensagem para a nossa turma, não é? E
de acordo com o que, olha só, de acordo com que ele surpreendeu a todos. Mas sabe o contexto da mensagem? Ele diz assim, não é maravilhoso? Você pode enviar, adivinha o quê? A sua tarefa, né? A sua tarefa por aqui. Obrigado. Né? Olha só o que aconteceu. A partir da análise dos elementos que compõem o cartoon, infere-se, né, que o professor decidiu enviar mensagens. O professor decidiu enviar mensagens de texto depois que os alunos enviaram uma mensagem solicitando que ele fizesse. Essa segunda parte aqui não tem como ser verificado, né? Então tá fora. Os alunos não entendiam a língua que o professor usava naquela mensagem. Né? Eles entendiam, sim, é tão tal que é da época deles, né? E eles realmente ficaram surpresos porque o professor ele estava se comunicando em internetês, certo? Pelo menos um dos pais, olha, não tem como nós vermos os pais, tá? Só está na sala de aula, né? Os alunos sabiam que a expressão GR8 significa ótimo. Tem tudo para ser essa, né? O professor não sabia, claro que sabia. É tão tal que conseguiu a atenção do alunado, né? Através do internetês, e ele foi muito feliz. Então, a que mais se aproxima da nossa compreensão, letra D, é a resposta correta. Parabéns aí a Érica, né? E o Gabriel já colocando aí as respostas, bem sutil, né? A gente tem que estar trabalhando questões mais complexas, mas também devemos nos preparar para as questões não tão complexas assim. Aí você, de repente, se depara com uma questão dessa e você passa a não acreditar. Né? Então, vamos dar uma olhadinha no próximo conteúdo? Vamos lá? If clauses. Gente, o que seriam essas if clauses? Essas orações condicionais. Então, as orações condicionais, né? Elas são chamadas no português aqui, nossa, ó, orações subordinadas, adverbiais, condicionais, tá? Essas if clauses, essas conditional sentences, elas são muito utilizadas e temos que tomar assim um certo critério ao trabalharmos com elas, porque elas vão sempre nos dar um entendimento de um acontecimento condicionado. Esse acontecimento condicionado, ele pode ser uma verdade absoluta, uma verdade universal, ele pode ser uma reflexão, ele pode nos dar uma ideia de ordem, tá? De algo provável, possível, factual, imaginário, irreal e até mesmo situações impossíveis, tá? Então, como é que eu sei que eles vão estar me indicando isso? Através do que chamamos de estrutura, onde você vai ter uma sentença, né? Essa sentença condicionada e uma principal, tá? Então, nós temos aqui a oração, sempre não, nós vamos ver aqui no segundo semestre a continuidade desse conteúdo, você vai perceber que tem sentenças que não são iniciadas pelo se, mas que devido à sua estruturação, transmite ali um condicionamento. Nós vamos ver isso, tá? Por enquanto, vocês vão lembrar que nós temos if, que significa se, né? Ela dá a ideia da condição, tá? Normalmente, elas iniciam desde quando não venham pela ordem inversa. Vou já mostrar para vocês. E nós temos a unless, né? Essa unless quer dizer a não ser que, né? A não ser que, tá bom? Então, nós temos aqui, nesse slide, a condição explicitada através da conjunção if, que significa se, e se nós tivermos algo de caráter negativo, nós vamos empregar a unless, que significa a não ser que. Primeiro, nós vamos treinar essas com if, tá? Olha só. O primeiro item que eu trago à baila é o zero condicional. O zero condicional, ele tem duas estruturas e eles podem indicar situações que indicam uma verdade em conteste. Aquela que você diz, isso é verdade em qualquer parte deste planeta. Então, você pode ter
a verdade universalizada, ou até mesmo explicitar uma ordem, uma instrução. Ora, se eu vou falar de ordem, de instrução, é óbvio que o modo a ser trabalhado é o modo imperativo. Então, dessas estruturas, você vai lembrar que para termos o zero condicional, você vai trabalhar presente mais presente ou presente mais imperativo. Então, olha só, se você tem if mais presente, lá depois da vírgula, você complementa com presente. E essa estrutura de presente com presente, ela vai falar de uma verdade universal. Professor, o que seria essa verdade universal? Vamos lá. If we beat the ice, it becomes water. Né? Se batermos o gelo, ele vira água. Não é uma verdade universalizada? Não é uma verdade absoluta? Ninguém aqui precisa fazer esse teste para saber que isso vai acontecer. Sob as mesmas condições de temperatura, né? Sobre as mesmas condições que você executar essa ação em um determinado lugar que é do planeta e for repetir nas mesmas condições em outro local, você sempre vai ter o mesmo resultado. Então, para que isso aconteça, você tem que ter if, né, que é a dependente, uma ação no presente simples e a main clause, que é a principal, também no presente simples. Agora, se você quer ter uma ideia de uma ordem, de uma instrução, tá? O que é que eu preciso ter em mente? Vamos lá? Eu vou ter if, né, ó, if mais simple present e depois aqui da vírgula o modo imperativo. Alguns alunos me questionaram assim, professor, como é que é feito o modo imperativo? Ó, elimina-se, né, ó, elimina-se o to do infinitivo, tá? E aí você vai ter ó, do infinitivo do verbo. Então você passa a ter o imperativo. If you go bed earlier, né, lock the door. Ó, se você for para a cama mais cedo, feche a porta, tá? Tá ficando aberta. Percebeu? Ele está dando uma orientação, né? If it rains, né, ó, close the window. Se chover, fecha a janela. Perceberam? Então, nessa parte onde você trabalha com if mais simple present, o modo que você vai utilizar é o modo imperativo. E aí, nessa situação, você está indicando uma ordem ou fazendo uma instrução, né? Você está orientando uma determinada pessoa, tá? Então, a critério do que chamamos de zero condicional, isso é o que vai ter em termos de estrutura. A combinação verbal é esta, tá bom? O que é que eu preciso lembrar ainda? Tudo bem? Preciso lembrar que vai ter mais um condicional e ele vai trabalhar com esse mesmo presente. Só que a estrutura da oração principal vai ser outra, vai ser futuro simples. Para esse item, nós chamamos aí de primeiro condicional. O primeiro condicional, ilustres, ele também é utilizado para indicar que uma situação, que uma ação, tá? Ela é potencialmente possível de acontecer. É o will, exatamente, Gabriel, tá? Essa daqui é chamada de oração fatual, tá? Ela é provável. Ela tem tudo para ser verdadeira, certinho? Então eu posso dizer que ele é o primeiro condicional. O primeiro condicional, ele é utilizado para nos trazer essa ideia, né? Ele apresenta uma situação potencial de ocorrer no futuro. E o futuro é esse aí, com o will. É o futuro especulativo, né? Aquela decisão tomada no momento da frase, ali da fala, tá? Uma promessa, algo que potencialmente possa vir a acontecer, tá? Na estruturação, para você não esquecer, como é que você vai trabalhar? If, na dependente vem presente simples, lá depois da vírgula você vai ter o
will, né? O simple future. Então, você vai colocar mais o verbo, e esse verbo, no verbo chamado de verbo base, tá? O que seria isso? É quando você pega esse verbo, ó, vamos aí ver, por exemplo, o verbo to go, né? Você elimina esse to indicador de infinitivo, ele fica a base, e você acrescenta o will para dizer irá, né? I will go. Eu irei. You will go. Você irá. E assim sucessivamente. Tá? Eu preciso de um auxiliar, pois na língua inglesa nós não temos esse modo desnencial, né? Esse acontecimento das línguas neolatinas, né? É diferente, por exemplo, do que você vai trabalhar no português, no próprio espanhol, que eu vi alguns de vocês falando agora há pouco. Ah, por quê? Porque nós temos a parte da raiz do verbo, aí você tira aquela terminaçãozinha AR, ER, IR, e aí vai acrescentar um modo desnencial, né? A desinência, que por si só ela pode trazer informação. Ela vai dizer qual é a pessoa que está sendo conjugada, qual é o tempo verbal e qual é o modo. Aqui no inglês, não. Eu preciso de um auxiliar, e quando ele emprega o eu, ele está dizendo assim: ei, cidadão, você aí no seu idioma, prazer, eu sou futuro. Então você vai me traduzir aí na língua portuguesa, lá no, como se você estivesse usando sua desinência de futuro. Porque eu no inglês, é o W-I-L-L, o will, ele é utilizado para isso, tá? O que ele vai me indicar mesmo? Ele vai me indicar situações que potencialmente podem, né, ser realizadas num tempo futuro, né? Então, daí dizer que eu tenho aqui conhecida como uma ação, né, real, potencial, provável, fatual, tá? Então, vamos lá. O zero condicional, duas estruturas, presente e presente, para dizer uma verdade universal. Zero condicional indicando instrução, ordem, orientação. Nós vamos usar o presente, né, na dependente, mais o modo imperativo. E nós vimos que o imperativo, basta tão somente os senhores tirarem esse TO, né, o to, do verbo, e aí ele sai do infinitivo e automaticamente vai estar no modo imperativo. Nós vimos que o primeiro condicional, também conhecida como real, potencial, fatual ou provável, para que ele repasse essa ideia, essa situação, eu tenho que utilizar if mais simple present, e depois você vai empregar o simple future. Ele utilizado com will, né? Professor, tem mais outros? Tem. Nós temos mais o segundo e o terceiro condicional. E, turma, o segundo condicional, ele é lá do campo da irrealidade. Ele é irreal. Ele é lá do campo da imaginação, da hipótese, não é? Tá bom? Sempre quando você observar um texto, seja ele qual for, qual gênero textual for, e ele vier com essa construção, ele está querendo repassar para o seu leitor, para o seu público, que essa é uma situação hipotética, tá? Imaginária, não real. Ela não é provável de acontecer, tá? Então, olha aqui, nós vamos, para termos essa situação hipotética, imaginária e real, eu preciso utilizar o tempo chamado de passado simples e o condicional, certinho? Como é que fica o passado simples? Você coloca if mais simple past, né? Lá depois da vírgula você vai usar o conditional, simple conditional. Esse conditional você vai utilizar esse rapazinho aqui, ó, would, tá? Would. Ele é ele é o nosso auxiliar que vai dar aquela terminação ria, né? I would study, estudaria. I would like, gostaria, tá? E sempre dando essa ideia condicional. Quando esse encontro aqui ele acontece, você vai ter a certeza de que a intenção de se empregar o segundo condicional foi de dizer:
olha, isso aqui é da imaginação, não é real, tá? É uma hipótese, tá? If I were you, I would treat your sister better, né? Olha, se eu fosse você, eu trataria melhor sua irmã. A pessoa está trazendo aqui uma linha de raciocínio. Olha, eu estou de olho aqui. Se eu fosse você, trataria melhor sua irmã. Você se trata ela de qualquer jeito, desrespeituosamente. Percebeu? Mas olha, só se eu fosse você, né? Ele está trazendo uma hipótese. É algo hipotético, né? Exatamente. Ó. Se você estudasse, você conseguiria boas notas. É o exemplo que o Gabriel colocou aí, certo? Se você estudasse, você conseguiria boas notas. Para se conseguir boas notas, depende ali do estudar. Muito bem. Então, nós temos aqui situações não prováveis, hipotéticas, imaginárias, tá? E o último aqui é o terceiro condicional. O terceiro condicional, ele traz arrependimento puro. Por isso que ele diz que é uma condição passada e arrependida. Por quê? Porque já tinha acontecido. Não tem mais como você reverter. Por isso que é chamada de passada e arrependida, tá? Se você tivesse chegado na hora, if you had come in time, você teria conhecido a minha família, né? E você teria, you would have known my family. Você teria conhecido a minha família if you had come in time, se você tivesse chegado na hora. Você não chegou na hora, provavelmente eles viajaram, então vai ficar para uma outra oportunidade. Por isso que é chamada de passada e arrependida. Alguns vestibulares gostam de chamá-la também de impossível. Por quê? Porque a situação já tinha sido realizada, tá? Nesta condição, ocorre uma lamentação por algo que já tinha acontecido. Ela já aconteceu e não pode ser mais remediado. Para ela nos passar essa ideia, eu preciso de dois tempos compostos, né? Eu tenho o past perfect juntamente com o conditional perfect, lá depois da vírgula. O past perfect, ele é feito com auxiliar, read para todo mundo, ó, tá? Mais um verbo principal no particípio passado. Esse PP aí não é Parque Piauí para morar não, tá? É particípio passado. E o condicional perfeito, turma? O condicional perfeito, ele é realizado assim, ó. Would have, tá? Você vai colocar desse jeito. Quando você coloca would have, o outro verbo que vai vir também no particípio passado. Então, dentro dessa estruturação aqui, olha o que é que vai acontecer. Ele vai acontecer de indicar, por um exemplo, que a situação ela é impossível, tá? Ela é impossível. Ela é passada e arrependida. Dessas aí, Gabriel André, as que mais gostam de vir, né? Eles são bem fãs mesmo, do zero condicional, o segundo e o terceiro. Tá? O primeiro nem tanto, mas quem é campeão mesmo de aparição aí é esse terceiro. Ele realmente aparece com uma grande frequência. Agora, quando não vem trabalhando na perspectiva de dizer, olha, eu sou uma oração condicional e eu indico isso, ele é facilmente encontrado dentro de textos diversos. E aí, sempre é muito interessante você ter a ideia precisa, porque se você não tiver este conhecimento, o que acontece? Você poderá traduzir ao pé da letra, né? E aí não perceber a intenção com que ela foi utilizada. Bacana, estamos juntos. Tá? Então, o terceiro condicional, ele tem este poder. Olha lá. Então, qual seria desses que nós terminamos de ver aqui, que são utilizados? Vamos lá. Nessa primeira parte, if you never try, you will never know. Não é? O que é que ele está dizendo aí? Se você
nunca tentar, você nunca saberá, tá? O que que ele colocou aqui para nós? Ele colocou a presença do will. Estão vendo aqui? Esse will, ele só tem um que é trabalhado com ele. É o presente simples mais o futuro simples. E ele está lá no primeiro condicional. Perfeito. O primeiro condicional, ele vai tratar de algo fatual, potencialmente possível, não é? Ó, if you never try, you will never know. Se você nunca tentar, você nunca saberá. Você nunca vai saber, tá certo? Vamos tentar novamente? Esse aqui, então, foi o nosso primeiro condicional, tá? O primeiro condicional. Bom, nessa imagem, nós temos todo um contexto que exemplifica muito bem essas situações, né? Olha o que aconteceu. Esse texto semiótico, multimodal, ele apresenta aqui uma pessoa que não está muito bem, barba por fazer. Ah, ó. Vocês estão conseguindo ver? Ele está com um classificado de jobs, né? De empregos aqui com ele. Né? A casa está uma zona, vocês estão percebendo aí, ó? Contas atrasadas, ó. Certo? E ele está aí, olha, mentalizando, ó. Você foi despedido. O chefe dele deu as contas dele aqui, ó. Tá? Você está despedido. Quer dizer isso aqui, ó. Você está despedido. You're fired. Tá? Aí ele na primeira parte. He was late for work many times. Ele chegou atrasado para o trabalho muitas vezes. He lost his job. Ele perdeu o emprego dele. Tá? Ele está arrependido, não é? Muito arrependido. Que condicional é esse? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho auxiliar mais um verbo no particípio. Então eu vou ter novamente aqui, ó. Would have mais um verbo no particípio. Então nós temos condicional perfeito e passado perfeito, tá? Condicional perfeito e passado perfeito, muito bem. Esse aí é o representante do terceiro condicional, né? Do terceiro condicional. E o terceiro condicional, ele me repassa a ideia de algo passado e arrependido, que não se tem mais como voltar atrás. Olha lá. If he had not been late, he would not have lost his job. Olha o que ele quer dizer. Se ele não tivesse se atrasado tantas vezes, ele não teria perdido o emprego dele. Tá? Tem como ele reverter? Não, porque ele já foi demitido. E é por isso que aqui ficou tudo assim, ó, já repassando a ideia de acontecido, realizado, tá? Já me repassando a ideia de passado simples. E o passado simples, ele me transmite a ideia de que uma ação começou e terminou completamente no passado, sem nenhum vínculo com o presente. É bom que se diga isso, porque aqui no inglês nós temos tempos verbais que, muito embora façam aí menção ao passado, mas mantêm uma importância, um vínculo com o presente. Tá? O que mais se aproxima ao present perfect da língua inglesa no português são situações que nem essa, quando você diz assim, rapaz, mas eu tenho estudado ultimamente. Tá? Você pode até não estar estudando agora, mas quem ouve vai dizer, ele ainda estuda, né? Ele estuda. Quando começou? Num tempo passado. E esse passado, ele é indeterminado. Tá? Ele tem só os seus reflexos no presente. Certinho? Aí é o present perfect. Tá? Nesse caso, não. Nesse caso, nós temos a presença do past perfect, nessa primeira parte, né? Ó, aqui é o past perfect. E temos também, nessa partezinha aqui de baixo, o conditional perfect. Tá? Sendo assim,
você tem uma situação que se tivesse acontecido, a outra teria acontecido. Então, past perfect, tá? Então, nós temos aqui o passado perfeito e o condicional perfeito dentro dessa perspectiva de indicar algo passado e arrependido ou impossível. Ainda nessa lida, não é? Nós temos aqui uma nuvem carregadíssima, já está inclusive, olha, precipitando-se, né? E a pessoa diz que se isso aqui acontecer, isso aqui vai tornar-se realidade, não é? Ela está dizendo assim, ó, if it rains, se chover, ó, if it rains, se chover, I'll stay at home, ficarei em casa, ficarei em casa. E professor, cadê o indicador dele aí de futuro? A abreviaçãozinha aqui, ó. Muito bem. Essa é a abreviação de will. I'll stay at home. Eu ficarei em casa. Tá? Quem dos condicionais utiliza o will? Somente um. Né? Somente o primeiro condicional utiliza o will. E, obviamente, o primeiro condicional, ele tem como intuito estrutural de indicar que uma situação ela é provável, possível de acontecer. Ela é algo fatual. Tá? Qual é o fato aqui narrado? É que se chover, ela diz que vai ficar em casa, ela não vai sair. Tá? Nesse post agora, eu consigo ver aqui um acontecimento bacana. Alunos estranharam isso aqui, ó, turma, ó. Professor, está certo? Está. Esse primeiro aqui é o auxiliar. E esse segundo, ele é o verbo principal no particípio. E isso aqui está me dando garantia de ser aí o past perfect, tá? Ele vai indicar que algo ele já tinha acontecido, tá? Past perfect. Se eu tenho past perfect, só tem um condicional que utiliza o past perfect, tá? E sempre quando ele vai estar trabalhando com o condicional perfect. Tá aqui, ó. Condicional perfect, tá? Se você está dizendo aí que é o terceiro condicional, com toda a convicção. E o que é que o terceiro condicional ele me indica, turma? O que é que o terceiro condicional me indica? Ele vai me indicar que é algo impossível, que é algo impossível. Olha, se eu tivesse tido dinheiro, eu teria sido feliz. Olha, traduzindo ao pé da letra, tá? Se eu tivesse tido dinheiro, já começa a dizer que ela não teve, e eu teria sido feliz, tá? Muito bem. Então, esse caso aqui, senhores, é o representante do terceiro condicional. O terceiro condicional, ele vai me repassar uma ideia de que tinha acontecido. Então, não tem mais como você voltar atrás. Daí dizer que é o terceiro condicional, indicando algo impossível, algo que passou e causou, né? E causou muita, né? Mas muito arrependimento, né? Eu não tive dinheiro, tá? Então ele disse que ficou infeliz. Agora, olha lá, a timeline de acontecimento, tá? Gente, sempre pela estrutura você consegue visualizar isso. Olha aqui, mais uma estrutura sendo utilizada, então ele diz assim, identifique a conditional clause e a intenção comunicativa. Para eu saber qual é a intenção comunicativa, eu tenho que identificar a estrutura. Através da estrutura é que eu vou conseguir visualizar quem é a conditional sentences, tá? Identificou isso? Aí você tem condições de lembrar se é 0, 1, 2 ou 3 e vai saber se é possível, se é uma orientação e etc. Vamos começando porque essa pessoa está pensativa aqui, ó. Tá?
Olha o que é que ela está pensativa. Ela está pensativa nessa bottle. E ela queria uma bottle para colocar um bilhetinho aqui de help, né? De socorro, ajuda, de help. Certinho? Então vamos lá, senhores. Ele tem essa garrafa? Não, né? Ele não tem essa garrafa, tá? Então o que é que ele quer? I wish, quem dera, ó, essa primeira partezinha aqui, ó. I wish, quem dera, I had a bottle, eu tivesse uma garrafa. Quem dera eu tivesse uma garrafa. Essa palavra aqui é o passado de to have. Ele é um passado irregular, porque não é terminado em ed. Então, ele está imaginando, né? Ó, if I had a bottle, se eu tivesse uma garrafa, tá? Se eu tivesse uma garrafa, I would send a message. Eu enviaria, eu mandaria uma mensagem, né? De pedida de socorro, help, igual ele está imaginando ali, né? Então, eu estou falando tranquilamente do segundo condicional. Agora sim, Gabriel. Segundo condicional, indicando que é algo irreal, indicando que é algo imaginário, indicando que é algo hipotético, meus ilustres, tá? Então, todas as vezes que um autor utilizar essa estrutura dentro de um texto, ele vai querer dizer assim, você tem que entender que aquilo ali de fato não aconteceu. É hipotético, é imaginário, certinho? Esse conteúdo é muito legal. Eu vou mostrar para vocês no segundo semestre, né? Quando nós voltarmos desses nossos recessos, esse conteúdo todo de terceira série, mostrando para você como é que é o modelo que ele aparece no Enem e em outros vestibulares. Mas você que nos acompanha toda a tarde aqui no canal Educação, terceira série, você sabe que sempre nós fazemos essa parte, né? Teoria, e aí vem o vamos praticar, né? Seja com modelos de questões clássicas, modelo Enem, modelo de outras instituições que sigam o Enem, né? Modelos de outras universidades, faculdades que não seguem o modelo Enem. Aqui a gente traz questões mas com muita variação para você estar sempre bem atualizado. E também questões discursivas. Não é? Hoje é muito comum você ter provas que valorizem e muito essa questão da reflexão, né, de poder atrelar esse conhecimento a uma parte prática, tá? Então, eu tenho que, não é só o aluno, vou treinar para marcar. Não, você também tem que treinar para constituir uma resposta mediante um conhecimento dentro de um caso prático. Tá? Eu já vi questões, por um exemplo, que o texto está todo em português, mas as perguntas e respostas elas estão todas em inglês. É muito comum isso hoje em dia acontecer. Tá? Então vamos aqui. If you, olha aqui o nosso primeiro presente. Nós temos o verbo live e ele está com esse ed já me garantindo que aqui é o passado, tá? Passado simples, tudo bem? Passado simples. Lá no outro lado tem que ter o representante dele, né, que é o representante de condicional. Então, olha aqui o representante do condicional. É esse o would, né? Mais um verbo base, tá aqui. E por que ele está dessa forma? Porque ele fez uma interrogativa, né? What would you do? O que você faria, né? If you lived on an island, what would you do? Se você vivesse, se você morasse numa ilha, o que você faria? Nessa ilha aqui chique, né? Professor, passado simples e condicional simples. Com toda a convicção, nós estamos falando aí do 2ND, né? Nós estamos falando aí do 2ND, tá? Do segundo condicional. É uma
é algo hipotético, é algo imaginário. Perfeito. É o segundo condicional. Então, não é real, é imaginário ou hipotético. O tempo verbal que inicia o segundo condicional é o passado simples, tá? Ele inicia dessa forma, mas termina com o condicional simples, o would. Certíssimo? Muito bacana. E, inclusive, Gabriel, esse aqui é um dos que mais aparecem também, ó. Esse segundo condicional, né, as músicas gostam muito de trabalhar, né? Temos várias músicas que se utilizam desse segundo condicional, trazendo ali uma ideia de passado, uma ideia de reflexão, né? Muito beleza, né? Tranquilo esse conteúdo, né? Então, vamos lá, identifiquem agora nossa próxima imagem. If you believe in yourself, anything is possible. Ó, se você acreditar, né? Se você acreditar em você mesmo, qualquer coisa é possível. Percebeu lá? A mensagem é muito altruísta, né? Muito bacana. Ó, if you believe in yourself, se você acreditar em você mesmo, in yourself, anything, né? Qualquer coisa is possible. Ela é possível. Mas primeiro você tem que acreditar em você mesmo, tá? Ó, professor, aqui tá tranquilo, porque eu estou vendo aqui, ó, esse, ele é presente, tá? Eu estou vendo aqui, o believe após o you, ele é presente. Né? I believe, you believe, né? We believe, nós acreditamos. Então, se eu tenho presente com presente, olha lá. Ó, se você tem simple present mais simple present, tá? Ó, cuidado. Se você tem if mais simple present com simple present, isso aqui é o zero condicional. Ele é o zero condicional. Zero condicional, ele vai indicar que algo é incontestável, né? É uma verdade universal. Perfeito, tá? Porque é presente com presente. Ó, if you believe in yourself, né? Se eu iniciei com presente e não tenho will, pronto, já não é o primeiro, então só pode ser zero condicional, tá? Agora eu tenho que ver qual é a outra estrutura. Presente com presente, então é zero condicional, falando de algo inconteste, de uma verdade absoluta, tá? De uma verdade absoluta. Certíssimo? Bacana? Muito bem. Vamos adiante. Vamos dar aqui uma olhadinha. Olha lá. Poemas, músicas, né? Pautas publicitárias. Olha o que é que aconteceu nesse vestibular aqui da UNEAL. Emily Dickinson foi uma poeta norte-americana que viveu no século XIX. No poema acima, ela usa, olha aqui, ó, como é tranquilo, o primeiro condicional. Olha, já te orienta aí na própria questão. Ela está dizendo assim, if I can't stop, né? Se eu consigo parar, né? Se eu consigo deter, um coração, né? Se eu consigo evitar que um coração se machuque, se quebrante, né? I shall not live in vain. Eu não viverei em vão. Onde é que temos aqui? Vamos lá, ó. I can. Isso aqui é simple present. Numa linguagem mais rebuscada, numa linguagem, olha aqui que ele utilizou na primeira pessoa, ao invés de empregar o will, ele colocou o shall, né? Ó, I shall not live. Isso aqui é o simple future. Mas, para evitar de você perder uma questão tranquila que nem essa, a própria questão já te orientou. Ó, ele disse aqui, no primeiro condicional. Então, ele diz, ó, se você
não lembrava que isso aqui é a mesma coisa de futuro simples, indicando também aí, poderia ser o eu, tá? Aí ele te orientaria aqui, ó. Primeiro condicional, galerinha, pra vocês não errarem. E o primeiro condicional, ele vai estar me trazendo que informações? Uma possível, provável, né? Provável. Então, letra C de Tiquititas, né? Hipótese. Hipótese, nós já sabemos que fica a cargo do segundo condicional. Que sempre acontece, ó, uma situação que sempre acontece aqui, fica a cargo do zero condicional. Tá? Uma situação irreal, segundo condicional. Um conselho, né? Zero condicional. Olha, se eu fosse você, né? Se eu fosse você, faria isso. Certinho? Se for sair, observe a rua, cuidado, né? Os conselhos também você poderia ter no próprio segundo condicional. Então, quem marcou aí letra C, tranquilo e calmo. Professor, mas é uma questão bem acessível, com certeza, né? Com certeza. Já venho orientando para você aqui qual é o condicional. Ó, Enem 2019. Olha aí a questão que eu estava falando para vocês. Enem 2019. Colocou aqui, ó. If children live, se as crianças vivem com crítica, elas aprendem a condenar. Então você tem, ó, learn, que é o verbo aprender, e temos live, que é o verbo viver, conviver, morar, residir. Dentro dessa estruturação, você já consegue visualizar que todos os verbos aqui, eles estão no presente simples, ó, present simple, tá? E se você analisar bem, todos os verbos learn, eles também vão estar no presente simples, tá? No presente simples. Então, ele está querendo chamar a nossa atenção para uma circunstância. Qual seria ela? Dizer que se, não é? Se as crianças vivem com carinho, com atenção, não é? Elas aprendem a respeitar, tá? Se elas convivem com o medo, elas aprendem, né? Convivem com share, compartilhar, né? Elas aprendem a generosidade, tá? Se elas convivem com a aprovação, elas aprendem a gostar delas mesmas. Se elas convivem com a aceitação, elas aprendem a amar, tá? E assim sucessivamente. Então, todas essas construções aqui, nós temos presente simples e presente simples. Nesse vestibular, o aluno teria que lembrar que se trata do zero condicional, e esse zero condicional, presente mais presente, ele faz aí menção a algo que é verdade, algo que acontece dentro da mesma perspectiva em qualquer parte do mundo. Então, valores culturais de um povo revelam sua forma de ser, agir e pensar. Na concepção da autora, as diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças, temem em que quem as amedronta, aprendem com o que vivem, amam aqueles que as aceitam, são gentis quando respeitadas, ridicularizam quem as intimida. Então, ele quer que você... eu vi ali que a estrutura é presente com presente. É o zero condicional, tá? E o zero condicional, com toda certeza, ele vai me trazer uma verdade universalizada. Por isso que eu vou marcar a letra B de bola, tá? Aprenda
Entendeu? Beleza? Pronto, então essas setas aqui, elas indicam para... Aqui, ó, tanto faz você começar com um tempo ou com o outro. O que é que vai acontecer que se eu inverter a ordem? Ó, eu vou dizer assim, ó. It becomes water. It becomes water. Vira gelo. If vira água. If we beat the ice. Ó, se batermos o gelo, ele vira água, tá? O que é que aconteceu aqui, senhores? Beleza, André. O que é que aconteceu aqui? A ordem inversa faz com que o if ele vá lá para o lugar da vírgula, tá? Mas sempre quando os senhores estiverem trabalhando com essas estruturas de if clauses, sempre esses pares andarão juntos, tá? Sempre eles vão andar juntos. Presente com futuro, tá? Passado com condicional, passado perfeito com condicional perfeito, tá? Presente simples com imperativo. Ah, professor, e se eu começar a frase com imperativo? Lá depois do if, tem que vir presente simples, porque a ordem é a ordem chamada de ordem inversa. O que é que aconteceu aqui? Nós temos mais um acontecimentozinho aqui da tirinha, né? Nós já vimos que é uma tirinha. Dentro dessa tirinha, vamos ver o que é que ele comporta. Sobre qual é o conteúdo, né? Sobre qual é o conteúdo. Ele diz que essa tirinha é sobre um conteúdo em específico. Qual é? Né, ó, é sobre um conteúdo específico. Qual é? Né? Chauvinismo, né? Racismo, trabalho infantil, tá? Temas educacionais. E aí? Será que nós estamos falando sobre temas educacionais? Começa com ele aqui. Yesterday, I was joking around with Clyde, and I called his mama a horse. Olha, noite anterior, ontem, eu estava tirando o sarro da cara do Clyde, né? E chamei a mãe dele de cavalo. Right away, I felt good. Imediatamente eu me senti péssimo, né? Mulheres são seres humanos, human beings, não animais. So, então, my joke was kind of sexist. Tá dizendo que então minha piada foi um tanto quanto sexista. Ele tá dizendo lá, né? Aí a moça disse o seguinte: não é a sua culpa, Lemon. You can't help it, né? All men are pigs. Não é sua culpa. Você não vai conseguir compreender, né? Todos os homens são uns animais, uns porcos. Então, a parte que ele estava tratando é chauvinismo. Para você que não sabe o que é isso, né? Questões educacionais, chauvinismo, o trabalho infantil, pobreza ou racismo, tá? Olha lá o que eu coloquei para vocês. Chauvinismo do francês, ele é o termo dado a todo tipo de opinião exacerbada, tendenciosa ou agressiva em favor de um país, de um grupo ou ideia. Associados ao chauvinismo, frequentemente identificam expressões de rejeição radical a contrários, desprezo às minorias, entusiasmo excessivo pelo que é nacional e menosprezo sistemático pelo que é estrangeiro. Tá? Para você que não conhece, eu coloquei aí direitinho para você poder visualizar uma questão de um nível muito interessante, viu? Você tinha que ter um vocabulário de inglês e também do português, né? Muito bem. Então, vamos aqui para a nossa partezinha última, né? Os últimos 3 minutos da nossa aula. Bom, nós já vimos aqui que esse texto é um texto dialogal. Eu consigo visualizar que é uma capa de uma revista e o texto eu consigo também verificar que está se tratando de uma entrevista onde ele reproduziu aqui a fala da Malala. Eu sei do poder que tem no coração das jovens, das meninas, não é?
Malala na capa da Vogue. Aí ele está dizendo, falando um pouco sobre ela, então vamos lá no texto grande, ó, tá? Texto dialogal. Olhando a questão, ele diz o seguinte, we have, ó, daqui para cá, nós temos um tempo verbal, certo? Ó, nós temos, tá? A expressão verbal corresponde ao quê? Bom, todas as vezes que você tiver, tá, onde uma ação, ela iniciou no passado, mas ainda tem seus reflexos no presente, isso é chamado de presente perfeito, tá? O presente perfeito, ele pode ser feito assim, ó, sujeito mais o auxiliar. O auxiliar, ele pode ser esse aqui, ou o auxiliar específico para a terceira pessoa do singular. O he, o she ou it. Mais um verbo, e esse verbo você vai colocá-lo no particípio passado, tá? Particípio passado. Tudo bem? Verbo no particípio passado. Então, letra B de biscoito. Muito bem. Olha aqui, já coloquei até o comentário. Futuro próximo, senhores, você tem auxiliar, am, is, are, mais o going to, mais o verbo. Aí é o futuro próximo, tá? Passado simples não é, porque nós já sabemos que o verbo estaria no seu passado direto. Na forma afirmativa, ele não leva nenhum tipo de auxiliar. Ele só leva auxiliar did a partir da negativa e da interrogativa. Presente simples também não, porque o verbo lá é terminado em ed. Né? Condicional simples, nós já vimos que o condicional simples, ele utiliza do auxiliar, would, ó, would, mais o verbo, tá? Esse aí é o nosso condicional simples, certinho? Would. Muito bem. Então, lembrando que o passado e o presente, eles têm também auxiliares, só vão trabalhar com os auxiliares se porventura, tá? Não posso me esquecer disso, se você se deparar com a negativa ou a interrogativa. E that's all, folks, né? Por hoje é só. Então, eu me despeço de cada um de vocês, desejando aí um bom descanso, um bom recesso. Aproveitem, descansem. Deu aquela vontadezinha de revisar alguma coisa, revise. E se ficar com dúvida, estamos nas redes sociais. Estou aqui para servir a causa. Tá? Tamo junto, sempre. Obrigado aí a Gabriel, aí sempre, nosso chaveirinho da sorte, né? Já se tornou aí a nosso mascote do canal Educação. Sempre muito bom ter você, viu, Gabriel André? Forte abraço aí para todos em Belém do Pará. E para nós aqui, Teresina, para nós do Piauí, bom descanso também. Forte abraço a cada um de vocês. Bom recesso. Até breve.